Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com o quadrinista Túlio Vilela. Bom, Túlio, a gente vai começar a mostrar alguns trabalhos que você fez agora. Vamos mostrar primeiro dessa revista, né? Tá. Do Fantasma, que você fez uma colaboração na última página. Essa daí. Sim. Pode passar para a próxima. Essa é de uma outra revista, né? Essa aqui também é do criador do personagem. Ele escreveu a história e convidou vários desenhistas, dividiu a história em partes para cada um desenhar uma parte, aí coloca até... Aí no fim tem o seu... Os autores tem aí, né? Por página e tal. Vamos passar para as outras fotos que estão aí já na pasta dos desenhos do Túlio. Esses são desenhos seus, eu queria que você fosse comentando aí. Isso aí é o que a gente chama de mashup, né? Que é quando você faz mistura de personagens, né? Uma brincadeira de fazer uma fusão de híbrido, né? E com o cenário no fundo, real, né? Aí eu peguei... Esse aqui, na verdade, eu peguei um desenho animado dos anos 60, né? Que era o Tom Slick aqui no Brasil, o Tom Sem Freio, né? Que era do mesmo estúdio do George, o Rei da Floresta... do Super Galo e tal, e aí eu fiz ele com, na verdade a cor do cabelo tá diferente, que na verdade ele tá aí com, os personagens desse desenho estão com as roupas dos personagens do Speed Racer, né? Exatamente. A brincadeira foi essa, né? Então, vamos ver a próxima? Tá, esse aí fez esse aí desenho eu fiz pro grupo um grupo do Recruta Zero, de fãs do Recruta Zero. Tem mais uma do Recruta Zero. Eu já ganhei alguns concursos, eu já fiquei assim entre os vencedores de concurso de desenho num grupo de fãs do Recruta Zero aí que tem no Facebook e no Instagram. O diálogo também é bem interessante, né? O Recruta Zero tem muito fã no Brasil. Tem. Muitos. E são grupos em que o pessoal comenta mesmo as coisas, comenta, interage. E era um desenho que passava, nos anos 80, passava no SBT, né? Sim. É um grupo, a página, acho que é Zero e Seus Amigos, do Jean-Carlos Zeller. Ele faz ele agita bem legal, porque não são aqueles grupos que as pessoas não comentam. Não, sempre tem movimento. O pessoal comenta e é interessante que são leitores adultos, né? E de tudo que é interessante no grupo dos fãs do Zero é que você percebe pessoas assim de diferentes classes sociais, homens, mulheres, né? Várias gerações. E não é aquele pessoal que quer ler um quadrinho por achar engraçado, gosta e sabe que aquilo é entretenimento. Não tem aquela coisa eles gostam, são pessoas que gostam muito de quadrinho, mas não é aquela coisa do aficionado que quer mostrar que sabe. É um público bem interessante, né? E os administradores desse grupo, eles já organizaram um concurso de desenho do Recruta Zero entre os participantes e tal. Eu participei de 2 aí. Vamos ver a próxima que tem aí? É um esboço seu do Pinguim, né? Isso aí foi pro Inktober, né? Que é aquela brincadeira no mês de outubro, né? De você fazer desenhos com tinta, caneta, né? E todo dia postar pelo menos um desenho de acordo com o tema, né? Para exercitar, tal. Aí já é uma outra proposta. Pode ir passando? Né? Então cada um Esse é o do desenho do Pica-Pau, né? Exatamente, porque eu não lembro qual era o tema do desenho. Eu acho que o tema do dia, naquele prompt que eles fizeram, era alguma coisa a ver com raspar, eu não lembro qual era, porque eles dão as palavras, né? Cada Luizinho, palavra, e a partir da palavra você fazia algum desenho. Luizinho, te obrigar a fazer um esboço, para você se policiar de pelo menos um desenho por dia, né? Praticar o desenho, pelo menos um desenho por dia. Volta no outro desenho, por favor. Esse é bem... esse daí, o urso que tá com o chapéu é daquele... O Smoker aí. Do Smoker, né? Mano, isso. Eu não me lembro qual foi o tema do dia aí. Que ele também aparece no desenho do Pica-Pau, né? Tem um episódio que ele aparece. Porque ele é um símbolo dos parques florestais. Porque tem até uma história real por trás disso aí, que é de um urso que foi resgatado pela guarda florestal. Quer dizer,
E aí eles se inspiraram, criaram um mascote inspirado na história de um ursinho que foi resgatado. E daí ele virou também um símbolo anti-tabagista, teve um negócio assim, né? Acho que sim, né? Porque era aquela coisa de não deixar... para evitar incêndios, não deixar cigarros, né? Pode ir para a próxima? Isso deve ter sido bem do começo lá. Eu fiz, porque eu cheguei, o Inktober, que eu não participei ano passado, eu acho que o primeiro dia que eu postei, eu fiz como eu fui postar no, sei lá, no quarto, quinto dia, eu fiz uns 3, 4 desenhos para compensar do que não tinha feito. Aí depois eu fui no ritmo de um desenho para cada dia. Tem mais aí? Eu acho que aí o tema foi alguma coisa de fósforos. Tem mais agora uma? Essas duas também, ó. Esse aí é um crossover aí, Disney Warner, né? Eu acho que no DeviantArt esse é o desenho meu que mais tem favoritos, mais adicionaram favoritos. Tem mais alguma? Esse foi para um concurso. Tem mais uma ou não? Não. E nesse tempo todo de você participar de concursos, ter os seus desenhos, você fez o personagem, o Pulga, esse sentimento de ter a sua arte publicada para as pessoas verem, como é que isso passa para você? Hoje em dia nós estamos numa época, né, que publicar é sempre possível. Você tornou público, né? Para quem pegou lá uns anos 80, 90, para você fazer vamos supor, um fanzine, né? Você precisava fazer você ia gastar dinheiro com xerox, né? Ou ia usar mimeógrafo, ia dar se você fosse tentar distribuir, vender pelo correio, nossa, hoje é muito mais fácil, porque você conseguir fazer um arquivo e postar em determinada plataforma, né? Eu sempre procuro, é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Olha, eu procuro sempre publicar. Se tem pessoas que gostam, tal. Às vezes acontece de pegar, às vezes tem desenho que viraliza, né, que é legal também. Já aconteceu de desenho seu ser pirateado, né? Já vê aí site na Rússia, na Turquia, sei lá onde, lá com um desenho que você fez, lá sendo usado para vender camiseta, né? Que orgulho, né? Tô usando mas tem gente que fica mais preocupado com isso, mas eu acho que assim, isso aí é um pouco inevitável, né? E quando você faz uma fan art, que você está fazendo uma arte com um personagem de terceiro, você não é o dono daquele personagem para processar o cara, né? Não sei, né? As pessoas vão acabar copiando o desenho. Tem desenho mesmo, já deve ter vazado, cara, deve ter feito camiseta, xícara, caneca, sei lá, já teve, né? A minha preocupação maior é quando é com um personagem meu. Aí, tanto que, assim, o meu personagem, o Pulga, já está registrado, tá? Já registrei aí. Já está com todos os cuidados direito tomados, autoral, né? até registro de marca já fiz aí. Porque... Aí sim, porque aí é uma propriedade sua, que aí de repente alguém se fazer um uso indébito, mas acho que cópia é inevitável de você. Se o desenho viraliza, se você conseguir conquistar um público muito grande, determinada hora você vai ser pirateado, isso não tem como controlar, né? E hoje em dia, você com 48 anos, você lê quais quadrinhos, você gosta de quais quadrinhos e quais que seu filho também gosta hoje? Tá. Olha, né, hoje também é o tempo para a gente ler, né? Né? O tempo da gente ler assim. Eu gosto assim, gosto de quadrinhos europeus, né, franceses, belgas, né, que eu só leio nas traduções para português ou inglês, né. O francês que eu tive no ginásio lá foi muito além de bonjour e falar pescoço, tá? Foi muito além disso, né. Então, quadrinho francês, belga, eu acho demais, só que não dá para acompanhar tudo, é fora da realidade do bolso da gente. Todo quadrinho que a gente achar interessante, não dá para acompanhar. Às vezes eu compro alguma coisa de curioso para saber o que está na moda, né? E seu filho hoje gosta do quê?
O meu filho, ele gosta muito de kaijus, né? E agora ele está numa fase que ele descobriu o Ultraman, a franquia dos Ultras, e ele tem umas ideias dele. Às vezes ele fica fazendo uns storyboard para filme, o caderno de desenho dele dura menos tempo ainda, e quando ele começa a pesquisar sobre uma coisa, vai fundo. Ele mexe também na minha mesa digitalizadora, dos programas também. Ele já porque hoje em dia a criança já é adaptada para a internet, né? Já. Então ele vai bem, até que ele desenha bem. Já teve assim algumas coisas que às vezes compartilham, vem gente assim. Você falou que ele faz storyboard para filme, e você gosta de quando o quadrinho é adaptado para o cinema? O resultado que fica? Eu me interesso mais pelas relações do cinema e dos quadrinhos, nessas coisas de o roteiro, o storyboard, concepção visual, né? Eu acho isso muito interessante, porque realmente são linguagens muito parecidas, né? E, embora eu acho mais interessante diretores de cinema que foram de algum modo influenciados pelos quadrinhos na temática, na estética, do que realmente as adaptações, né? As adaptações não dá para eu falar de uma maneira genérica, né? Eu acho muito mais interessante, sei lá, ver o que o Spielberg, um John Carpenter, que determinados diretores fizeram com alguma influência dos quadrinhos, né? Do que, às vezes, a adaptação oficial de uma história em quadrinhos, né? Porque esse tema também do cinema... Porque hoje também você fala em história em quadrinhos, para muita gente, história em quadrinhos é só super-herói. Você vai falar de cinema, o cinema é só super-herói. Eu costumo falar, a cada 6 meses sai um filme do Homem-Aranha, né? Não, porque tem um catálogo, né? Porque agora... porque a grande coisa dessas empresas é você ter um... porque, na verdade, assim... porque sabe que dá dinheiro, você, né? tem que ter um catálogo de personagens, né? Realmente, você tem que ter um catálogo, porque... Qual é a grande coisa de você ser dono de alguma coisa? Por que a Marvel é dona de tantos personagens e não é o Jack Kirby, nem o Steve Ditko, nem o Stan Lee, que eram os donos? Porque é isso que a longo prazo deu dinheiro para eles. Quer dizer, até aquele personagem secundário, terciário, lá que ninguém lembra, que não tem revista própria, tal. Pô, esse personagem aqui é mais um boneco, é mais um filme, é mais um licenciamento... Né? Tem toda essa briga, né, por marca por isso, né? Você pega lá o Batman, né, o Bob Kane, tem aquelas controvérsias que o Bill Finger ajudou a criar. Então, a coisa é você realmente ser dono de alguma coisa, né? Uma vez eu vi uma entrevista até acho que com o Sérgio Figueiredo, que foi editor-chefe de quadrinhos da Abril, que ele comentou, por exemplo, ele comentou de quando o Maurício de Souza deixou de publicar pela Abril, foi por ser publicado pela Globo. Que a gente pega a história da Abril. É claro que a gente vai falar assim, olha, é mais barato você publicar material estrangeiro, pagar licença para publicar um material de terceiro, do que você investir no personagem próprio. Mas olha só, olha que coisa assim, né? Você fica pensando. A Editora Abril, ela já publicou Maurício Turma da Mônica, Disney... Marvel, DC, Bolinha, Luluzinha, publicou tudo, quase tudo. Algum momento passou pela Abril. Aí, quer dizer, depois a Abril teve falência, estava numa reestruturação. A Abril perdeu todos esses materiais. E ela era uma grande editora que ela não era dona... Quer dizer, ela tinha o Maurício, que já tinha uma época, superou em vendas o Pato Donald, né? E aí eles perderam aquele material. Não era deles, eles tentaram de várias... não era dele. Aí você pega uma Marvel, né? A Marvel é dona de um monte de personagens. Mesmo que os quadrinhos já não estejam mais vendendo tanto, pô, dá para você ganhar dinheiro com o brinquedo. Quer dizer, é uma editora que licencia. Né? Então, é uma pena que aqui no Brasil muitas vezes o pessoal diz, não vale a pena investir nos personagens, mas... Quantos personagens da Marvel? Você pega um Guardiões da Galáxia. Quem ia imaginar que o personagem secundário daquele
E a gente pega alguns desses filmes, né, vários aí, desses aí dos Vingadores, aí você começa a ver lá o filme, pô, mas isso aqui é aquele negócio que eu li lá no Grandes Heróis Marvel, número tal, quando era moleque, era aquela história dos anos 70 que os caras publicaram aqui nos anos 80 e que agora em 2000 e tanto vira filme. E é novidade. Você pensa, que a gente está mexendo com histórias que... não é de agora. Você pega, né, os roteiristas de cinema estão bebendo fonte de coisa, que é uma ideia que o cara que escreveu aquela história que serviu de base para o filme, o cara às vezes já aposentou, já morreu, passou por... Não sei, que é a coisa da criação sob encomenda, né? Tudo bem, é um trabalho de criação sob encomenda, criou... Então você pega muitos quadrinhos aí, você pega tanta coisa que é a ideia do Jim Starlin, do Roy Thomas, toda uma equipe, que era uma coxa de retalhos, né? Trabalho coletivo, né? Mas eu vejo mais relações com outros tipos de filme, assim, dos quadrinhos, né? Se você assistir um filme, por exemplo, O Quinto Elemento, aí tem lá tem alguma coisa que lembra heavy metal, lembra Moebius, lembra aí. Aquilo tem muito mais a ver com quadrinhos do que quando o mesmo diretor tentou adaptar o Valerian, né? Ele tentou adaptar quando ele foi fazer uma adaptação do quadrinho mesmo, não ficou fiel à essência. Quando ele quis fazer um filme que lembrava quadrinho, mas não era a adaptação de um quadrinho, ficou mais interessante. Tá certo. Quero agradecer muito sua participação. Quero agradecer muito sua participação. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho de tantos anos aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Legal. É bom que ele fez as perguntas interessantes. Obrigado. Porque, em geral, quando a gente vai conversar com jornalista, às vezes pega alguém que não conhece quadrinhos. Você conhece, deu para perceber que... Tá certo. Obrigado pela sua entrevista. Você é bem pautado do assunto, né? O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.